Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te dando graças por mais um dia na tua casa. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender os teus altos caminhos. Nós oramos pedindo que o Senhor venha com o teu poder, me capacitando e edificando a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 6. O versículo 1 diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Até aqui. Veja, irmãos, hoje nós chegamos finalmente à 8ª visão que Zacarias teve naquela noite. Só para relembrar os irmãos, essas visões, elas estão organizadas de uma maneira didática. Existe uma repetição de quadros aqui. A primeira visão fala do mesmo assunto que a 8ª. A segunda visão fala do mesmo assunto que a 7ª. A terceira visão fala do mesmo assunto que a 6ª. E o auge são as 2 visões centrais, a 4ª e a 5ª. Por que que Deus faz assim? É uma maneira didática. Isso se repete em vários lugares, principalmente no Antigo Testamento. Existe uma palavra técnica que os irmãos não precisam decorar, mas é importante você ouvir. É o chamado quiasmo. Palavra difícil, né, irmão? Você quer saber o que é o quiasmo? É um sanduíche. É a melhor definição. Então aqui, Deus está encerrando. O que nós temos que lembrar? Zacarias é extremamente jovem, chamado para um ministério de extrema responsabilidade. Zacarias está trabalhando juntamente com um profeta extremamente idoso, que é o profeta Ageu. E essas 8 visões Zacarias teve na mesma noite. Imagina você em uma noite ter 8 visões dessa potência aqui. Por isso que, inclusive, na última visão, nós vemos que Zacarias tem que ser fortalecido de maneira espiritual. Por quê? Porque é uma experiência espiritual incomum. Isso aqui não existe. As outras narrativas da Bíblia não funcionam dessa forma. Por que o Senhor fez assim? Nós não sabemos. Existe uma suspeita que a urgência para a reconstrução do templo estava no coração do Senhor. Então o Senhor descarrega essas 8 visões para fortalecer o povo. Por quê? Porque a obra estava parada há 15 anos. De 535 até 520, a obra ficou parada. E aí Deus levanta, num período de 2 meses, de novembro a janeiro de 520, e 519 ele levanta o profeta Ageu e levanta o profeta Zacarias. E aí, através dessa atividade profética, Zorobabel, que era o governador descendente de Davi, juntamente com Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, descendente dos sumos sacerdotes, começa a encabeçar o povo. E olha que interessante, quando Deus age, ele move céus e terra. Isso é uma garantia que nós temos dessas visões. Por quê? Em 4 anos o templo está pronto. Fala, nossa, pastor, mas 4 anos é demorado. Veja, Salomão demorou 7 anos. Só que Salomão tinha boa parte do material comprado por seu pai Davi. Salomão tinha um dos reinos mais ricos do Oriente Médio. Só na capital vivia em torno de 1 milhão de pessoas.
Salomão tinha um ambiente de paz, porque o seu pai, Davi, derrotou todas as nações em volta e pacificou a região inteira. E não havia, no 9º século antes de Cristo, Davi ele vai reinar logo no comecinho do 9º século, não existiam inimigos para Israel. Mesmo assim, Salomão levou 7 anos. O templo era mais simples, que foi construído agora? Era. Mas nós temos que lembrar que foram apenas 43 mil judeus que voltaram do exílio. No mínimo, é 20 vezes menos pessoas. Onde existe menos pessoas, existe menos recurso financeiro. A riqueza de um país está baseada na força de trabalho da população desse país. Por isso que um país só pode enriquecer trabalhando. Ninguém enriquece de favor. Ninguém enriquece de pensão do governo. É necessário gerar riqueza. E esse povo aqui, de uma maneira ousada, ao ouvir a palavra do Senhor, eles foram contra a lei e meteram mãos à obra para reconstruir o templo. E aí, quando os inimigos se levantaram para fazer para a obra, já era tarde. Porque aí já foi levantado os decretos, foi levantado tudo e tudo foi resolvido. Mas o que eu aprendo aqui? Aquele jargão evangélico, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Deixa eu mudar minha água aqui, senão eu vou me perder. Veja, logo na abertura dessa visão, ele fala de 4 carros. Nós já vamos ver quem são esses 4 carros, tá? Mas o mais interessante aqui é que fala de 2 montes de bronze. Veja que interessante. Por causa do contexto das visões, a maioria dos estudiosos entendem, tem uma suposição de que aqui está falando do Monte das Oliveiras e do Monte Sião, um em frente ao outro. E que esse sinal de bronze aqui é um sinal de fortaleza, é um sinal de força. Veja, bronze na Bíblia muitas vezes está ligado a juízo no Antigo Testamento. Mas é necessário ver o contexto. Dentro desse contexto aqui, parece que Deus está querendo mostrar o seguinte, olha, saiu um poder espiritual da minha parte, representado por esses carros, tá? E esse poder vai correr em cima da firmeza que eu estou dando para o meu povo. Lembra nas visões antigas que Deus falou, eu vou fortalecer Israel, não é na tua força, é no poder do meu espírito, tal. Então o contexto das visões nos mostra que bronze aqui é uma coisa positiva. Tem um sinal de fortaleza. Em outros textos pode ser que o significado seja diferente. Lembra, o texto tem que ser lido baseado no seu contexto geral. Então, qual é a visão aqui? O profeta vê carros saindo da cidade de Jerusalém, dos 2 principais locais, provavelmente o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. Amém? Vamos lá, versículo 2. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. Olha que interessante, veja, cavalos, nesse estilo de narrativa, apontam para o poder de Deus agindo na terra. Essa é a primeira visão espiritual que aparece sobre cavalos. Nós vamos ver uma visão repetida disso no livro do Apocalipse. Os 7 selos.
Os 4 primeiros selos são os cavaleiros do Apocalipse. São exatamente a mesma descrição. Cavalo vermelho, cavalo branco, cavalo preto e cavalo malhado, que na verdade é o cavalo baio. O que é o cavalo baio? É aquele cavalo meio amarelado, que tem um fio preto atrás, o rabo preto e a crina preta. Esse é o cavalo baio. Só que aqui o tradutor escolheu colocar como um cavalo malhado. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo a visão do poder de Deus agindo na terra, poder espiritual. Esses cavalos apontam para anjos, seres espirituais, que agem na terra a serviço dos decretos de Deus. É a mesma visão do Apocalipse 6. É a mesma maneira de agir. Tudo igual. Inclusive, para mim entender isso, os textos são complementares. Por quê? Nesse texto aqui, fala apenas das cores dos cavalos. Quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo apenas cores diferentes, mais nada. Mas na revelação progressiva, fechando a Bíblia, no livro do Apocalipse, eu vejo que as cores estão ligadas a áreas de ação, a áreas de atuação. Então, quando eu vejo vermelho, preto, branco e malhado, é que é o poder espiritual de Deus agindo na terra das mais diversas formas, conforme Deus determinou. Essa é a visão. Amém? Ah, uma coisa importante. Por causa da nossa herança católico-romana, a nossa visão de seres espirituais é extremamente limitada. E por causa dos filmes, dos desenhos animados e das visões contemporâneas, a nossa visão dos seres espirituais ficou extremamente infantil. Quando você pensa no ser espiritual, uma das primeiras figuras que vem é aquele anjinho com as asinhas e um arquinho e flecha. Aquele anjinho em forma de bebê. Não é comum? Veja, aquele anjinho, só para te falar, nem anjo ele é. Aquele anjinho é um demônio chamado Cupido. O falso deus do amor. Que de uma maneira lúdica, ele é colocado como um anjinho. Quando você vê anjo nos filmes, é aquela figura bonitinha, olhinho azul, cabelinho. É até meio afeminado. Quando você vê um anjo na terra, imagina um anjo que foi mandado em auxílio do rei Senaqueribe, nós estudamos junto, rei Ezequias, quando Senaqueribe invadiu, matou numa noite 185 mil pessoas, um anjo. Quando nós vemos os seres espirituais no Apocalipse, lá eu tenho a visão de 4 seres, a visão de um homem, a visão de um leão, a visão de uma águia e a visão de um boi. Representando os seres espirituais. O que eles estão representando? As 4 áreas da criação. O homem, a coroa da criação de Deus. O leão, o maior e mais poderoso dos animais selvagens. A águia, o mais poderoso dos animais que voam. E o boi, o maior dos animais que são de rebanho. Quando eu vejo um querubim, ó, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se nós aqui víssemos um querubim, a gente virava uma poça d'água. A visão, fica difícil encontrar palavras, porque monstruoso não é. A visão é espetacular, é extraordinária. Você não sabe o ser que é. Entendeu? Então, assim, esse texto aqui mostra
os seres espirituais em forma de cavalo. O cavalo faz o quê? Cavalga, percorre. Isso aqui tem a ver também com o quê? Todo o sistema de correio do Império Persa era baseado em cavalos. E todos os decretos do rei viajavam em cavalos. Quando aquela população viu essa visão em cavalos, ela entendia, opa, está carregando decretos. Entendeu? Nós temos que entender o contexto. Então você sabe aqui, é poder de Deus enviado ao mundo. Amém? Vamos lá, versículo 4. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, que é isso, Senhor meu? Olha que interessante, o profeta boiou. Mas olha que interessante, ele tinha visto cavalos na primeira visão. Mesmo assim, numa primeira oportunidade, o profeta não entende essa visão, nos ensinando o quê? Que eu só posso entender as coisas de Deus se o entendimento vier através do próprio Deus. Como que esse entendimento vem hoje? Através da sua santa palavra, da sua escritura. O profeta precisou de orientação para saber do que se tratava. Amém? Versículo 5. E o anjo respondeu dizendo-me, estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Olha que interessante, a palavra espírito aqui é ruá. Ruá é vento. Se nós formos analisar o contexto do original, aponta o seguinte: esses seres espirituais percorreram os 4 cantos da terra. Pastor, você está dizendo que a Bíblia fala que a terra é quadrada? Não, eu estou dizendo que a terra tem norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos. É um hebraísmo. O que está dizendo aqui? O poder de Deus está percorrendo toda a terra. Não existe um local da terra que não é visitado pelo poder e pelos decretos de Deus. Não existe um local da terra que não está debaixo do mais absoluto controle de Deus. Nossa, pastor, naquele lugar que está acontecendo uma catástrofe, Deus está no controle? Sim, é isso que a Bíblia ensina. Deus não apenas controla aquilo que é bom, Deus controla até as coisas desagradáveis. E vou te falar mais. O ser humano tem um inimigo, o inimigo de nossas almas. Se ele não fosse restringido por Deus, muita gente agora estaria sofrendo, muita gente agora estaria morrendo. Muito mais do que já acontece. Porém, Deus, na sua bondade, na sua graça comum, Ele limita as ações malignas. Até no caso de Jó, que é um caso extraordinário, Satanás teve que agir na cartilha. Isso é importante saber por quê? Porque eu tenho que entender que existe um Deus, é o meu Pai. É Ele que me guarda, é Ele que controla as circunstâncias, é Ele que controla o meu dia a dia. Nada está solto, não existe acaso. Existe um Deus soberano que cuida dos seus filhos e que opera na terra. Amém? Vamos seguir, versículo 6. Faz um favor, irmão. Versículo 6. E eu disse, peraí, isso, e eu disse, não, peguei errado. Versículo 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte,
e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. Até aqui. Olha que interessante. Eu não acabei de falar que os cavalos foram enviados aos 4 cantos da terra? Norte, sul, leste, oeste. Só que o versículo seguinte fala que os cavalos foram para o norte e foram para o sul. Para 2 lugares. O pastor errou? A gente imagina que não, né? O que acontece aqui, gente? No versículo anterior, aponta para os 4 cantos da terra. Porém, eu estou em Israel. A oeste tem o mar, logo do lado. E a leste tem o deserto, onde não tem nada. Politicamente falando, só existe ao norte a Babilônia, a Síria, a Pérsia, e ao sul, Egito, a Etiópia e a Líbia. Para a direita só tem areia e pedra, e para a esquerda só tem água salgada. Então, o que o texto está me dizendo? Olha, esses cavalos estão percorrendo, eles percorrem todo mundo. Porém, em especial, eles estão agindo na Babilônia, Pérsia região, e ao sul, no Egito e Etiópia, que eram poderes políticos marcantes naquela época. Aonde que o povo estava no exílio? Babilônia, ao norte. Quem eram os governantes quando o povo veio de volta? Pérsia, ao norte. Sempre que você vê na Bíblia, vindo do norte, está falando da região da Babilônia e da Assíria. Por que isso é importante? Na profecia de Ezequiel, profecia de Gog e Magog, fala que eles eram reis que viriam do norte. Um monte de gente quer dizer que o norte é a Rússia. Está fora da Bíblia. Norte na Bíblia é Babilônia. Ah, mas eu acho que é Rússia. Problema seu, você pode achar o que quiser. Eu estou falando do que a Bíblia acha, do que a Bíblia determina. Cada um pode crer no que quiser. Isso é importante porque dias como os de hoje, que está tendo uma guerra lá, todo mundo já fala, nossa, ó, veio do norte. Entendeu? E para entrar em Israel militarmente, só tem 2 caminhos. Ou é pelo norte, vindo da Babilônia, ou é pelo sul, vindo do Egito, da onde o povo saiu no Êxodo. Só tem 2 caminhos. São os poderes políticos. Por isso que toda a guerra que tinha naquela região, lembra das profecias de Daniel? Que o rei do norte vinha, guerreava contra o rei do sul, na volta, dava uma judiadinha nos irmãos. Aí o rei do sul subia, guerreava contra o norte, na volta, dava outra judiada. Por quê? Porque é o caminho natural. Entendeu? Aí é que está o norte e o sul. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 8. E chamou-me e falou-me, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Veja, esse aqui é o versículo mais difícil da passagem. Quando você lê ele, ó, espírito aí está com letra maiúscula, correto? Pode olhar na sua Bíblia. Aí quando a gente lê, ó como termina. Fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. O que parece? Parece que é algo bom. Ó, o Espírito de Deus repousou na terra do norte. Não é o que parece? Mas quando você vai para o hebraico antigo, está querendo dizer o seguinte. O meu poder foi até a terra do norte. Foi estabelecido um juízo. Foram cumpridas coisas, e assim que essas coisas foram cumpridas, eu descansei.
Existe algo que eu vou fazer na terra do norte. E não é paz, não é coisa boa. Isso quem vai fazer é o meu Espírito Santo. Fazendo isso, eu descansei. É o contexto do texto. E nós podemos conferir no livro de Daniel. Olha que interessante, a Babilônia governava. Era impossível derrotar a Babilônia. O rei Ciro veio, tomou a cidade. A Pérsia era extremamente organizada. O reino persa era muito competente. E como eles davam liberdade religiosa, eles tinham poucos problemas com as nações. Eles só arrecadavam imposto. Tranquilo. E governavam a terra, e eram reis bons. Até certo ponto. O livro de Daniel mostra que a Pérsia vai cair. E quem vai vir no lugar da Pérsia, que são os gregos, também vão cair. E quem vai vir no lugar dos gregos, que são os romanos, que também tomaram Babilônia, também vai cair. Percebe o que o Espírito do Senhor foi fazer? Foi cumprir a profecia de Daniel, que tinha sido dado aproximadamente 25 anos antes. 30 anos antes. Daniel profetizou em torno ali de 542, 543. Faltavam 3 anos para o decreto do rei Ciro, que foi em 539. Se nós formos calcular, 22 anos antes. Daniel profetizou 22 anos antes, e aqui a gente vai vendo o cumprimento dessas visões. Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Amém? Vamos lá, versículo 9. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, de Tobias e de Gedaías. Não, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Olha que interessante. A imagem aqui é o seguinte: o povo que estava morando na Babilônia veio para Jerusalém, movido por Deus, e trouxe ouro, trouxe prata e trouxe recursos para a reconstrução do templo. Esses 3 camaradas aqui eram pessoas importantes da Babilônia, que foram para Jerusalém, levaram prata e ouro. E aí, de uma maneira figurativa, porque isso aqui não aconteceu porque não poderia, já explico por quê. Deus manda o profeta falar o seguinte: ó, você vai lá encontrar com eles, vai pegar o ouro e a prata e vai fazer coroas. Coroa de rei, de poder. E eu já vou explicar porque que isso aqui é figurativo. Na verdade, o motivo é bem simples. Mas se você não olha os detalhes, você não percebe. Então, qual que é a questão aqui? Deus está movendo na terra. O mesmo poder que foi para lá estabeleceu o que ia acontecer, que é o poder do Espírito de Deus, também trouxe essas pessoas com o quê? Recurso financeiro. O profeta Ageu falou a seguinte profecia: meu é o ouro, minha é a prata. A mim pertence, eu dou a quem eu quiser. Essa visão está ligada à profecia de Ageu. Deus está trazendo recurso para a sua obra, porque Deus não é leviano. Quando Ele decreta fazer algo, até o recurso financeiro vem dEle. Então tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai mandar o recurso. Porque Ele não é leviano, Ele tem compromisso com o seu decreto, com a sua soberania. Então descanse, irmão.
Ah, pastor, estou com pouco recurso hoje. Não é tempo. É tempo de você viver o que está vivendo agora. Mas entenda, o Senhor vai trazer o recurso necessário para que o decreto dele se cumpra na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 12. E fala-lhe, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, só um minutinho. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Olha que interessante, a narrativa vai mudar. No versículo 11, é colocada uma coroa na cabeça de Josué. No versículo 12 surge um novo personagem, o Renovo. E fala que o Renovo ia edificar o templo. Aí você pergunta, pastor, mas nós sabemos que Josué e Zorobabel reedificaram o templo. O Renovo é a mesma pessoa. Olha que interessante, aí na sua Bíblia, no versículo 12, Renovo está escrito com todas as letras maiúsculas. Quando aparece esse tipo de grafia, está falando de quem? Do próprio Deus. Esse renovo aqui é Jesus Cristo. Nós já vimos em outra profecia. Mas pastor, mas eu não estou entendendo. Por que então que foi colocada uma coroa na cabeça de Josué? O sumo sacerdote, não é uma boa pergunta? Olha que interessante, irmãos. Até o exílio babilônico, do rei Saul, até o último rei, Zedequias, quem governava Israel eram reis. Por um decreto onde Deus autorizou que houvessem reis. Não era o plano original de Deus que houvessem reis. Nós estudamos isso em 1 Samuel, quando o povo pediu um rei. A partir desse momento aqui, Zorobabel nunca foi levantado rei. Porque ele não poderia, porque o rei de Israel nessa época era o rei Dario. Rei persa. Depois do exílio babilônico, Israel nunca mais teve um rei de origem judaica. Israel só vai ter rei de novo no futuro, quando Jesus vier. Já vou explicar isso. Mas pastor, e a coroa na cabeça de Josué? Por que ela é simbólica? Veja, se eles tivessem feito essa coroação, Josué era um homem morto. Ia ser preso na hora, ia ser morto. E quem fez a coroação também. Então é simbólico. O que Deus está nos ensinando a partir daqui? Quem vai exercer autoridade no reino de Israel é o sumo sacerdote. Nos dias de Jesus, 500 anos depois, tirando o governo romano, quem eram as maiores autoridades na época de Jesus? Anás e Caifás, os dois sumos sacerdotes. Na época que Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, matou um monte de gente, imolou um porco, quem era a maior autoridade? O sumo sacerdote. A partir desse ponto aqui, não vai mais ter reinado. Nunca mais. Encerrou. A autoridade voltou a ser espiritual, como era antes do rei Saul. Samuel era profeta, mas ele também era sacerdote. E ele era da tribo de Levi. Podia exercer esse sacerdócio.
Deus encerrou o reinado, não tem mais. Mas, pastor, e a promessa de Deus que não faltaria o descendente de Davi no trono de Israel? E que um descendente de Davi reinaria pela eternidade. Deus mentiu, pastor? Não. Mais à frente o texto vai mostrar. Vou reler o versículo 12. E fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Olha que interessante. Nunca em Israel uma mesma pessoa conseguiu exercer o reinado e o sacerdócio. O único que tentou fazer isso foi o rei Uzias, que entrou no templo com incenso e foi ferido de lepra e morreu leproso. Mas o renovo, que é Jesus Cristo, vai juntar as três funções. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, é rei, profeta e sacerdote. É o único, mais ninguém. Agora, olha que interessante. O livro de Hebreus fala que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que aparece lá no livro do Gênesis. Curiosamente, Melquisedeque era rei de Salém, que é o nome antigo de Jerusalém. E ao mesmo tempo era sacerdote do Deus Altíssimo. Por quê? Porque a vida de Melquisedeque é como se fosse um tipo de Cristo. Tanto é que Abraão, inclusive, leva dízimo para esse Melquisedeque. Percebe? O único que vai juntar tudo é Jesus. Isso aqui é uma dupla referência. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está mostrando que naquela geração a profecia ia se cumprir, mas o cumprimento daquela profecia apontava para algo muito maior à frente. Que era o quê? Que o próprio Deus se faria homem. Viria cumprir a obra da cruz do Calvário. Seria elevado aos céus e reinaria para todo sempre no trono de Davi. O único que pode ocupar esse trono é Jesus Cristo. Pastor, no futuro, sim, mas não apenas isso. Jesus já está sentado no trono dos céus hoje. E se você é nascido de novo, Jesus está sentado no trono do teu coração. São os aspectos do reino. Jesus já reina, reina em sua igreja e no futuro vai reinar sobre toda a terra, no trono de Davi. Guarda esse nome, é profecia, não é profecia de duplo cumprimento. É dupla referência. Numa mesma profecia, você tem dois cumprimentos diferentes, que têm aspectos em comum. Isso é linguagem profética. É importante você saber para que você não se confunda. Amém? E aí, encerrando o texto, versículo 14 diz assim: e essas coroas serão para Relém, e para Tobias, e para Gedaías, e para Rem, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus.
até aqui. Veja, o capítulo encerra assim. Essas coroas, para quem foram essas coroas? Para aqueles que vieram da Babilônia. Vieram com recurso. O que Deus está falando aqui? Essa atitude do meu povo que ficou em Babilônia e que veio ajudar a reconstruir o templo, ela vai ter um memorial. Ela sempre vai ser lembrada. Porque o meu povo, mesmo aquele que não retornou, se inclinou para cumprir a minha vontade. Isso aqui é uma figura de um memorial. Nossa, pastor, e esse memorial ficou? Será que Deus cumpriu sua promessa? Gente, nós acabamos de ler. Todo lugar que esse texto é lido, eles são lembrados. Em todo lugar. Todo lugar que a Bíblia é lida nesse texto, olha, teve gente que veio da Babilônia, trouxe muito dinheiro, teve gente que veio ajudar. Novamente, o que Deus está confirmando tem a ver com as outras visões. Deus cumpre os seus decretos. Mas olha que interessante. O versículo termina assim: se diligentemente ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Parece que tem uma condicional, não parece, irmãos? O que Deus está falando? Vai cumprir tudo, se vocês me obedecerem. Espera aí, pastor, não estou entendendo, mas Deus não é Deus de decreto? A vontade dele sempre não se cumpre? Não acabei de ensinar isso? Lembre, irmãos, é lei mosaica. Deuteronômio 28. O povo obedece, Deus faz. Se ouvires as minha voz, as seguintes bênçãos vos alcançarão. Será próspero, terá boa colheita, não vai ter doença, não vai ter inimigo, você vai permanecer na terra. Porém, se não ouvires a minha voz, as seguintes maldições lhe alcançarão. Percebe? O texto que eu li no final do louvor, sobre a nova aliança, é um texto um pouquinho diferente. Porque no texto da nova aliança, quem faz tudo é Deus. É Ele que decreta a salvação, é Ele que provê o meio da salvação, é Ele que muda o coração do povo, é Ele que coloca a lei no coração do povo, é Ele que salva o povo. O que o pastor está querendo dizer? Que a nossa salvação não foi condicional. A nossa salvação é obra da bondade e da soberania de Deus. Espera aí, pastor, mas eu criei. É lógico que você creu, você não é um robô. Faz parte da salvação de Deus você crê. Como, pastor? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Eu lembro do dia que eu criei. E foi dessa forma. Eu lembro que a partir daquele dia eu era outro. Meu coração era outro. Eu não dava mais conta de viver como eu vivia. Eu lembro. Mas eu sei que foi obra de Deus. Não teve condição. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, quando viajava para Damasco, o que ele estava indo fazer? Estava indo matar cristãos. Deus derruba ele do cavalo, bota ele cego e acaba com todos os planos de Paulo. Paulo teve escolha? Não. Mas eu pergunto, Paulo creu? Mais do que nós, porque escreveu mais da metade do Novo Testamento. Um assassino de cristãos, quando foi alcançado pela graça, que Deus veio arrebentando tudo, pegou Paulo, jogou na parede, bum, ele escorreu, catou de novo, jogou de novo, bum,
Catou a terceira vez, botou os pregos na parede e pregou Paulo. Agora você crê, eu criei, Senhor. Cego, faz o que tu queres de mim. Sabe aquele tipo de crente que chega destruído na igreja? O cara chega na igreja sem as duas pernas, sem os dois braços, sem as duas orelhas, sem nariz. Ah, agora eu amo o Senhor. Pô, irmão, precisava. É porque tem gente que é dura nesse nível, desse tem que jogar na parede umas 3 vezes para o cara converter. Mas ele cumpre. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Deus é confiável. A história não está solta. Existe um Deus que controla todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Quando algo ruim acontece, a pergunta é, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo produzir com esse problema? Qual é a resposta que o Senhor quer que eu dê? Quando algo ruim acontece, não quer dizer que Deus esqueceu de você. Gente, para o povo judeu, o templo representava a presença de Deus. A glória de Deus. Glória é presença. Eles estavam sem templo. Representativamente falando, é como se Deus não estivesse no meio do povo. O que Deus está profetizando nas 8 visões? Eu sou contigo, eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou mudar meu coração, eu vou tirar a tua iniquidade, que nele fez com a gente. A obra da cruz do Calvário tirou toda a nossa iniquidade. Por isso que eu posso entrar diante de Deus, fazer uma oração e não ser fulminado. Se você entra diante de Deus com pecado não confessado, você vai ter consequência. Glórias a Ele que não fulmina, que nem era o dia da antiga aliança. Porque o que tem de crente com roupa suja, com mão suja, apresentando oração a Deus... Ai, pastor, quando? Quando você chega e fala, ó, Deus que me livre, já é uma oração. O que você está fazendo? Não está orando? Deus que me livre? Você está jogando palavra para o ar. Ah, catei a caixinha de promessas. Aí catei a vasinha. Aí catei a outra, fiz um aviãozinho. Não, você está falando, querendo dizer que Deus me livre. Isso é uma oração de mão suja. Percebe que a oração de muita gente não é atendida? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus odeia o pecado. E odeia mais ainda o pecador. Porém, Ele muito nos amou e fez aquilo que era impossível, nos salvar. Graças ao renovo. Que o texto fala, vai reconstruir o templo. Quem é o templo hoje? Nós. Reconstruiu ou não? Jesus é rei hoje? Jesus é sacerdote hoje? Jesus é profeta? Ó, Pedro fala, temos sacerdote junto ao Pai. Também fala que Jesus falou como um profeta. E também a Bíblia fala que ele é rei. A profecia cumpriu. Irmão, confia. Conserte a sua vida. Corrija o que tem que ser corrigido. Limpe a sua vida do pecado. E com certeza, você vai experimentar dias melhores. Vai ter luta? Vai. Mas quando está tudo em ordem, é diferente. Quando a sua consciência não te acusa de pecados contra a Bíblia, é diferente. Porque se você tem o Espírito do Senhor, assim que você peca, o Espírito do Senhor começa a trabalhar, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, eu estou pecando, não estou sentindo nada. Olha, meu irmão, a coisa está feia, hein? É bom você rever sua fé. Talvez você nunca nasceu de novo. E você está entregue ao próprio desejo. E vai morrer aqui e vai acordar imediatamente no inferno. Não venha me dizer que você é nascido de novo e você peca e está tudo bem. Que não está. O Espírito Santo nos constrange do pecado, nos convence.
do pecado, da justiça e do juízo. Não só na nossa salvação, em toda a nossa vida cristã. Lembra quando você fala bravo com a sua mulher? Lembra você, mulher, quando fala de maneira desrespeitosa com o seu marido? Vai dizer que não dá uma incomodaçãozinha? Nada, não sente nada, tá tudo bem. Você manda a bolachada na cara e 5 dedos estalados aqui, tá tudo bem. É uma figura, hein, irmãos? Ninguém vai sentar o braço em ninguém, por favor. Sabe? Eu tenho que parar para pensar. Mas eu tenho que confiar que existe um Deus que controla tudo. Que mais? Tá. Recurso financeiro. Todo ele vem de Deus. Evangelho da prosperidade é heresia. A promessa bíblica é, tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso dai graças. Você comeu hoje? Você está vestido? Você só tem isso? Sabia que você tem mais que Jesus? O rei do universo não tinha nem casa. Não tinha nem casa. Morava de favor. Morava em abrigos no deserto. Entendeu? Será que Deus é bom com você? Só lembra do teu almoço. Comemos bem hoje, hein? Ah, pastor, mas eu não comi o peru da Romênia com o vinho da França. Ah, irmão, vai andar, deixa de ser materialista. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de mesa farta. Graças a Deus, todos nós comemos bem. Graças a Deus, todos nós temos uma roupinha, você tem um armário. Você vive num lugar limpo. Irmãos, os irmãos dessa época aqui tinham uma vida extremamente sofrida. A turma vivia 40 anos de idade, no máximo. Poucos passavam. Cara como eu, já estava na cidade do pé junto já. Eu e o João, meu Deus, que eu já tinha feito até um mausoléu para nós dois. Assim. Amém? Que mais? Veja. Não basta apenas depender da vontade de Deus. Tem que se submeter à vontade de Deus. Sempre que eu vejo na Bíblia algo que é para fazer, meu papel é tentar fazer. Pastor, não estou conseguindo. Ora a Deus e pede graça. Senhor, me ajuda. Eu estou errado, não estou conseguindo, preciso do Senhor, mas eu confio no teu poder, que vai me fortalecer. E a coisa vai mudar. É isso que salta do texto. E aí, uma coisa muito importante. Deus governa toda a terra. De maneira prática, isso quer dizer o seguinte, que Ele estabelece todas as autoridades do povo. Sejam boas, sejam ruins. Romanos, capítulo 13, versículo 4, fala que toda autoridade vem de Deus. E lá no caso, inclusive, está falando de juízes. E que todos os juízes são colocados por Deus. A pergunta é, se Deus tira um juiz bom como Samuel e coloca um rei ímpio como Saul, o que Deus está fazendo com o povo? Juízo. Aí ele coloca um rei bom como Davi e Salomão. E na sequência põe o Robobão e o Jeroboão, um idólatra, outro sem noção. Deus está julgando o povo. Por isso a importância de orar pelas autoridades, orar para que Deus tenha misericórdia. Tem alguma coisa errada no seu país? Ore. Ore pelas autoridades. Sabe aquela autoridade que se odeia bastante? Ore por ela. Será que consegue? Mas essa é a ordem bíblica. Orai pelas autoridades. Para que comamos o nosso pão sossegadamente. Amém? Vamos orar?